Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um assunto chave, a eficiência global do equipamento, o famoso OOE. Vamos descobrir juntos como essa métrica, olha, ela é poderosa, viu? Ela pode mostrar um potencial que está lá, escondido, no chão de fábrica. Beleza. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Uma máquina que está lá, rodando o dia todo, sempre ocupada, ela é necessariamente uma máquina produtiva? A gente tende a achar que sim, né? Mas a resposta, na maioria das vezes, é um sonoro não. É que existem umas perdas que a gente nem vê, que ficam ali sabotando a eficiência. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Então, para a gente entender isso na prática, vamos bancar os detetives. O nosso caso de hoje é uma máquina perfiladeira. Sabe, aquelas que fazem perfis de metal, tipo telha? A nossa missão aqui é desvendar o que os números dessa máquina estão querendo dizer e descobrir qual é a eficiência de verdade dela. E a nossa primeira pista nessa investigação é a disponibilidade. A pergunta aqui é: a máquina estava lá, pronta para trabalhar, na hora que precisava dela? Disponibilidade, no fundo, é sobre o tempo em que a máquina deveria estar produzindo. Qualquer coisa que pare a produção sem ser planejado, uma quebra, falta de material, até uma troca de ferramenta que demora demais, tudo isso come um pedaço desse tempo. É o primeiro grande vilão que rouba minutos preciosos de produção. Ok, então como a gente calcula isso na prática para nossa perfiladeira? Vamos lá. O turno total tem 16 horas, o que dá 960 minutos. A gente tira o que já era esperado, as paradas planejadas, né? Tipo troca de turno, uns 30 minutos. Sobram 930 minutos de tempo que a máquina deveria rodar. Só que a máquina quebrou. Ficou parada por 2 horas, ou seja, 120 minutos. Então, desses 930, a gente tira mais 120. No final das contas, ela só teve disponível de verdade por 810 minutos. Para a gente ter a porcentagem, a conta é bem simples. A gente pega o tempo que ela realmente esteve disponível, os 810 minutos, e divide pelo tempo que ela deveria ter funcionado, os 930 minutos. E o resultado está aí, 87%. Olha, 87% parece bom, né? Parece um número alto, mas será que é mesmo? Vamos ver. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só a comparação. O padrão mundial, o que a gente chama de World Class, é de 90% para cima. A nossa máquina está com 87%. Parece pouco, né? 3%. Mas pensa isso todo dia, toda semana, o ano todo. Essa pequena diferença vira uma perda enorme de produção. Beleza. Primeira pista resolvida. Vamos para a segunda, performance. Porque não adianta nada a máquina estar lá ligada se ela não está trabalhando na velocidade que deveria. Performance é basicamente isso. De toda a velocidade que a máquina tem, quanto a gente está usando de verdade? Se a máquina está rodando mais devagar que o normal, se tem aquelas paradinhas rápidas que ninguém anota, tudo isso é perda de performance. É como dirigir um carro de corrida em segunda marcha. Vamos voltar para o nosso caso. A perfiladeira, no papel, faz uma peça por minuto. Simples assim. Como ela produziu 700 peças, o tempo ideal para fazer isso seria 700 minutos. Certo? Só que, se a gente lembrar da pista anterior, ela operou por 810 minutos. Tem uma diferença aí, né? Demorou mais do que deveria. A conta aqui é uma briga entre o ideal e o real. A gente divide o tempo que deveria ter levado, os 700 minutos, pelo tempo que de fato levou os 810 minutos. E o resultado, 86%. Ou seja, a máquina não estava operando na sua velocidade máxima. Ela estava mais lenta do que foi projetada para ser. E aqui, de novo, a comparação dói um pouco. O padrão mundial de performance é altíssimo, 95%. A nossa está em 86%. Essa diferença não é só um número, é velocidade perdida. São peças que poderiam ter sido feitas em cada minuto, mas não foram. É uma oportunidade gigante de melhoria. Ok, já vimos disponibilidade e performance. Agora falta a peça final do quebra-cabeça. A pista que decide se todo esse esforço valeu a pena. A qualidade. Porque, vamos combinar, de que adianta produzir um monte e bem rápido se o produto final não presta? É isso que a qualidade mede, das peças todas que foram feitas, quantas realmente estão boas, prontas para vender. É a hora de separar o joio do trigo. Lá na nossa perfiladeira, naquele dia, saíram 700 peças. Beleza. Só que aí o pessoal da inspeção foi olhar e, opa, 50 peças com defeito. Ou seja, no fim do dia, o que se tinha para entregar para o cliente eram só 650 peças boas.
A conta é direta. Pega o número de peças boas, as 650, e divide pelo total que a máquina produziu, as 700. E chegamos em 93% de qualidade. De novo, um número que parece ótimo, né? Quem não gostaria de ter 93% de acerto? Mas quando a gente coloca do lado do padrão mundial, que é de 99%, a gente vê que tem um chão aí para melhorar. E por que 99%? Porque cada peça com defeito é dinheiro jogado fora. É material desperdiçado, é cliente insatisfeito. Nesse jogo, cada porcento conta, e muito. Bom, reunimos todas as pistas. Temos a disponibilidade, a performance e a qualidade. Chegou a hora de juntar todas as peças e, finalmente, resolver o nosso caso. Qual é a verdadeira eficiência dessa máquina? E a fórmula do OE é genial de tão simples. É só multiplicar os 3 indicadores que a gente achou. E o ponto-chave aqui é que é uma multiplicação. Isso quer dizer que as perdas de uma área vão se somando, ou melhor, se multiplicando com as perdas das outras. O impacto é composto. Então vamos lá, a hora da verdade. A gente pega os nossos 87% de disponibilidade, multiplica pelos 86% de performance e multiplica de novo pelos 93% de qualidade. Qual será o resultado dessa conta? E o resultado final é 69%. É um choque, né? Aqueles números 87, 86, 93, que pareciam bons sozinhos, quando a gente junta tudo, a realidade é outra. A eficiência real, de ponta a ponta, da nossa perfiladeira é de só 69%. E para a gente ter a dimensão do que isso significa, olha só esse gráfico. Uma operação de ponta de classe mundial roda com 85% de OEE ou mais. A nossa está em 69%. Isso é um abismo. Significa que quase um terço de toda a capacidade da máquina está sendo desperdiçada. É como se a gente tivesse uma fábrica inteira, escondida, só de potencial perdido. Isso leva a gente para a reflexão final. O OEE não é só mais um indicador no painel. Ele é um raio-x da operação. Ele mostra essa fábrica oculta que já existe, cheia de capacidade que não está sendo usada. Então a pergunta que fica é essa: qual é a história que os equipamentos ao redor estão contando e o que pode ser feito para finalmente destravar todo esse potencial escondido?